Olá, bem-vindos a mais um curso online de introdução ao SolidWorks pela Schedio. Hoje, na quinta sessão, vamos abordar o tema de operações de revolução e sweeps. Na maioria, no nosso dia a dia, nós temos vários objetos que possuem uma chamada simetria circular, ou simetria cíclica, como por exemplo os copos, as garrafas mais comuns, um funil circular, por exemplo, e, de acordo com tudo o que foi introduzido nas sessões anteriores, o ideal será que a primeira operação de extrusão do SolidWorks deverá ter a maior quantidade possível de informação para o formato principal desse objeto. E é nesta situação que normalmente nós utilizamos uma extrusão de revolução ou uma operação de revolução para criar esse corpo principal, esse formato principal. Vamos também abordar a operação de sweep, que numa tradução grosseira poderá ser uma extrusão por varrimento, onde vai ser utilizado um perfil, e vai ser criado um perfil, e esse perfil depois vai percorrer um caminho para dar origem à forma geométrica final do modelo, como por exemplo acontece aqui com o clipe de papel, ou inclusive nesta guarda metálica que aqui está, para fazer esta secção intermédia, que tem uma forma relativamente mais complexa. Passando já diretamente para o SolidWorks, o modelo que vamos criar vai ser exatamente aquela roda volante que viram no PowerPoint, ou seja, esta roda volante que está aqui em cima, onde o corpo principal e o ar exterior vão ser criados com uma operação de revolução e o braço vai ser criado com uma operação de sweep. Vou introduzir também a operação de chanfre, que vai ser inserida nesta face superior da roda volante. Uma roda volante ou torneira metálica, como quiserem chamar. Então, começando inicialmente por criar um ficheiro de peça. Para fazer uma operação de revolução, é necessário criar metade da secção desse perfil. Então, neste caso, para desenhar a região central daquela roda volante, vamos começar por criar metade do perfil da roda, do centro, digamos, que é composto essencialmente por um retângulo e um círculo, e agora só é necessário trimar a geometria em excesso. Relativamente às cotas, vai ter uma altura de 45, vai ter aqui uma distância de 10 mm, entre os dois pontos vamos ter uma distância de 16, e o raio deste círculo vai ser de 10 mm. Muito bem. Só é necessário agora então definir qual é que vai ser o diâmetro desta mesma revolução que vai ser criada. Para podermos dar a cota de diâmetro, tal como foi mostrado na seção 3 com chave de roquete, é necessário criar uma linha de centro ou uma centerline. O que isto permite fazer é que todas as cotas dadas entre a linha de eixo ou centerline e outra entidade, se transpusermos a cota para o lado oposto, automaticamente estamos a dar uma cota de largura total ou uma cota de diâmetro quando formos aplicar a operação de revolução. Neste caso, o centro da roda volante vai ter um diâmetro de 25, e se repararem no próprio ícone do rato, a partir deste momento ele mostra ali um pequeno D, o que significa que se continuássemos a dar cotas a outras entidades, elas automaticamente iriam assumir o valor de largura total ou de diâmetro. Como é o caso, já temos as cotas praticamente todas dadas, só precisamos então agora de aplicar a operação de revolução. Features, Revolve Boss Base, e a partir do momento em que nós temos uma linha de eixo presente no sketch, o SolidWorks assume-a como o eixo de rotação para a operação de revolução. Não é obrigatório que o eixo de revolução seja uma linha de construção, poderíamos usar na mesma esta linha achei que aqui está, mas nessa situação não teríamos acesso a dar cotas de diâmetro e o SolidWorks não reconheceria imediatamente esta linha de centro como eixo de revolução. Além disso, esta operação permite muitos formatos diferentes e, por exemplo, se selecionarmos esta aresta de cima como eixo de revolução, obtemos uma espécie de disco ou de prato, ou então, se selecionarmos, por exemplo, esta linha interior, obtemos um cilindro com uma região oca no interior, ali devido àquele círculo que está ali criado, aquele arco. Neste caso em particular, queremos usar então a tal linha
de eixos para criar a revolução e podemos ver o formato final do centro da roda volante. Antes de aceitar a operação, gostaria também de mostrar mais algumas opções deste comando, nomeadamente a condição final que pode ser aplicada. Neste caso, estamos a utilizar uma extrusão, uma revolução cega, com um ângulo total de 360 graus, mas este ângulo pode variar, por exemplo, para 85 graus ou outro valor qualquer, onde podemos utilizar aqui a seta para fazer variar o ângulo de acordo como acontece com as extrusões simples. A extrusão pode ser efetuada num sentido, pode ser efetuada ou realizada no sentido oposto. É possível ainda ativar a segunda direção, de forma a aplicar um ângulo de abertura num sentido e um ângulo completamente diferente no outro sentido, e inverter inclusive a aplicação ou as direções da revolução. Podemos ainda, por exemplo, aplicar uma condição de midplane, como acontece na extrusão simples, em que o ângulo definido vai ser a abertura, o ângulo total, ou seja, vamos ter metade do ângulo para cada lado, criando assim uma revolução com 90 graus de abertura. Outra opção ainda disponível e bastante interessante é o Up to Surface. Ou seja, o Up to Surface permite nós, por exemplo, definirmos que o limite da rotação vai ser uma face ou um plano. Neste caso, posso definir, por exemplo, aqui o Right Plane, para aplicar a rotação. Neste caso, eu vou utilizar esta operação na operação do ar principal, onde vai ser mais visível esse resultado final. Muito bem, voltando aqui então à condição final, 360 graus de rotação total, vamos aplicar e aceitar o comando de revolução. Temos então o hub central ou o núcleo da roda volante criado, vamos então criar agora o anel exterior da mesma. O anel vai ser criado exatamente no mesmo plano, ou seja, no plano frontal normal to, mas com a particularidade de que o sketch da secção vai ser feito fora do eixo da rotação. E vamos usar o comando de slot, com as dimensões exteriores adicionadas automaticamente, posicionado mais ou menos aqui nesta região. Com a opção de Dimensions ligado, temos as cotas automaticamente aplicadas no sketch e agora só é necessário então ajustar o valor das mesmas para o valor final. Mais uma vez, é necessário, dentro do próprio sketch da operação de revolução, incluir o eixo da rotação. E neste caso, vou criar, por exemplo, uma linha a cheio, mas transformando-a como geometria de construção através do menu de contexto, ou vindo aqui ao painel de propriedades, dizer que é para construção e automaticamente a linha é transformada como construção. Dando as cotas da geometria, por exemplo, a altura vai ficar a 6 mm do topo do corpo central e, mais uma vez, do ponto à linha de eixo, para podermos dar o diâmetro total desta revolução, que vai ser de 170 mm. O sketch está completamente a preto, está completamente definido. Podemos então ativar o comando de Revolve Boss Base para dar início à revolução. Neste caso em particular, o SolidWorks não reconhece automaticamente qual é que vai ser o nosso eixo de revolução. E isto acontece porque temos duas linhas de construção no nosso sketch. Uma que foi criada por nós, intencionalmente, a outra que foi criada automaticamente no comando de slot. E por este motivo, somos obrigados exatamente a dizer qual é que vai ser a nossa linha, o nosso eixo de revolução, para então criar a revolução do anel exterior. Vamos então visitar aqui a tal opção do Up to Surface. E, por exemplo, se definirmos que queremos fazer um Up to Surface até ao plano da direita, podemos ver então que não temos qualquer controle sobre a quantidade do ângulo de revolução e o que vai acontecer é que esta revolução vai parar exatamente quando encontrar o plano da direita. Pode ser para um lado ou pode ser para o outro. E, em linha também com esta opção, podemos já agora analisar a opção do Offset from Surface. E o que acontece é que a revolução vai ser feita até um determinado offset, pode ser, neste caso, 50 mm, para a direita do plano, e podemos ver que a face final da operação é paralela ao plano que está selecionado, ou então, se fizermos um reverse offset, ele fica a 50 mm antes do plano. Semelhante ao Up to Surface existe o Up to Vertex, mas neste caso em particular, como não tenho aqui nenhum vértice, quer seja ponto de sketch ou
vértice de geometria para terminar a extrusão, fica só a indicação que também é possível fazer uma rotação ou uma revolução até um determinado vértice ou ponto de sketch. Semelhante ao núcleo central, ao corpo central da roda volante, nós queremos fazer uma revolução a 360 graus e é só aceitar para completar a geometria. Para fazer o braço, vamos precisar de 2 sketches para podermos utilizar no comando swap boss base. O comando swap boss base é um comando que necessita de 2 sketches, um de perfil e o segundo sketch que é o caminho que esse perfil vai percorrer para dar origem ao formato final. Neste caso, o braço vai ter uma secção elíptica e vamos começar por desenhar o sketch do caminho que vai ser criado no plano da frente. Porquê no plano da frente? Porque o sketch do caminho vai estar ligado com relações, vai estar relacionado aos 2 sketches criados anteriormente, que tem que tornar visíveis para poder dar essas mesmas relações. Ora, como foi mencionado, vão ser necessários criar 2 sketches e o sketch do caminho e o sketch do perfil, regra geral, deverão estar localizados em planos diferentes e perpendiculares entre si. Isto significa que o plano do caminho, o caminho vai ser criado no front plane e, neste caso, o plano do perfil vai ser criado no right plane. E para esse efeito, vou fazer o caminho ficar coincidente exatamente aqui com esta parte do sketch do corpo central, para garantir que o início do mesmo fica coincidente com o right plane. Então, mais uma vez, Normal to, e vamos dar início então ao desenho do caminho. O caminho é simples, ele vai ficar coincidente com o centro do slot, vai ser composto por 2 arcos tangentes, utilizando a tecla A para alternar entre linha e arco tangente, e finalmente vamos ter uma linha horizontal que vai terminar exatamente no centro do corpo central para garantir que este ponto se encontra coincidente com o plano da direita onde vai estar inserido o perfil. Só adicionar aqui mais algumas relações para dar o formato final do caminho. Tangência, estes 2 arcos têm que ter o mesmo raio, que vai ter o valor de 29 mm. E a distância entre o centro da slot e o centro deste arco vai ser de 55 mm. Só falta posicionar esta linha verticalmente, que vai passar exatamente no centro desta circunferência, podendo aproveitar, por exemplo, aqui o midpoint e dar uma relação de coincidente com a linha, ou então utilizar o centro do círculo ou do arco para dar a relação de coincidência. Temos então o sketch do caminho completamente a cheio, a preto, está completamente definido. Vamos então começar a criar agora o perfil que vai percorrer este mesmo caminho. Ora, os 2 sketches originais já não são necessários, podem ser escondidos aqui na árvore de operações, carregando ali no olho, e no plano da direita vamos inserir então o caminho do perfil, o sketch do perfil. O sketch do perfil vai ser composto por uma elipse. E neste caso nós queremos torná-lo coincidente com o ponto inicial do caminho. Mas o SolidWorks, o que está a fazer neste momento, ele está a projetar o sketch do caminho no nosso plano de trabalho, no right plane, e a tarefa de tornar o centro da elipse coincidente com aquele ponto é difícil, não conseguimos fazê-lo de forma direta. Então, neste tipo de situações, é necessário recorrer a uma pequena técnica que é rodar ligeiramente a geometria, conseguindo então capturar ali a coincidência com o centro, com o início do caminho. Neste caso, agora é só desenhar a elipse e aplicar as cotas à mesma. Smart Dimension, e vamos ter uma largura de 14 e uma altura de 12 mm. O sketch continua ainda a azul, porque a elipse ainda tem a liberdade de rodar sobre o eixo. Então, exatamente para bloquear esta rotação, vamos tornar estes 2 pontos horizontais entre si. Se esta situação, se esta técnica não for muito evidente para vocês, podem ainda utilizar, por exemplo, uma linha de eixo. Eu vou só fazer undo para desbloquear novamente a rotação. Podem usar uma centerline ou uma linha de construção e dizer que essa mesma linha é horizontal, bloqueando desta forma a rotação da elipse.
Tal como foi mencionado anteriormente, e volto a enfatizar esta situação, os dois sketches estão em planos perpendiculares entre si e é conveniente que o sketch do perfil esteja ligado de alguma forma, como uma relação de coincidente ou uma relação de Pearce, ao sketch de caminho o qual ele vai percorrer. Neste caso, isso foi conseguido com a relação de coincidente. Agora só temos que fechar o sketch e iniciar o comando de Boss Base. Como o sketch de perfil estava automaticamente selecionado, estava selecionado antes de dar início ao comando de Swept, ele ficou selecionado automaticamente aqui na caixa de diálogo, sendo necessário somente agora selecionar qualquer entidade do perfil, do caminho, do sketch de caminho, para que o comando fique completo. Podemos ver então que o perfil está a varrer, daí aquela tradução grosseira de varrimento, está a fazer um sweep ao longo daquele caminho e a secção ou o perfil está sempre perpendicular ao mesmo, como é possível verificar aqui nesta região da operação. Temos várias opções que podemos explorar, como por exemplo manter o perfil normal, ou neste caso paralelo ao sketch inicial, e podemos ver exatamente aqui nesta região como ele se mantém paralelo ao plano de sketch original, estreitando ligeiramente aqui o formato do braço. Ou então, podemos dizer, por exemplo, que queremos que o próprio perfil rode com determinado valor, por exemplo, 5 voltas, durante este sweep que está a ser feito, dando aqui um design mais agressivo aqui ao braço da roda volante. Neste caso, não é o que se pretende, então vou voltar a editar a operação e vamos dizer que não queremos qualquer rotação ao longo do caminho e queremos que o Merge Result seja para todos os sólidos presentes e ao aceitar a operação podemos ver então que temos um braço, temos um único sólido criado no nosso modelo e só falta agora então criar o padrão circular desta operação. Como eixo de rotação vamos usar esta aresta superior e a operação a fazer o padrão vai ser exatamente do braço com 3 cópias igualmente espaçadas num ângulo de 360 graus. O braço está criado, os 3 braços estão criados, falta só agora então aplicar o chanfro na face superior. O chanfro é uma operação que está localizada por baixo da operação de fillet, ou então pode ser acedida também em Insert, Features, Chamfer. E para aplicar o chanfro é necessário escolher um vértice, uma aresta ou uma face, tal como indica o ícone junto aqui à caixa de seleção. Neste caso vamos selecionar esta aresta superior, que é exatamente o mesmo resultado se selecionássemos a face superior. E temos 2 opções principais, ângulo-distância ou distância-distância. Se aplicarmos uma distância, por exemplo, com um ângulo de 4 mm e um ângulo de 30 graus, podemos ver que vamos ter aqui uma inclinação de 30 graus, que pode ser neste sentido, ou, utilizando aqui a seta para inverter, pode ser no sentido descendente. Essa opção de inverter também está disponível aqui em Flip Direction, onde nós podemos alternar a direção da criação do ângulo. Para este caso em particular, vamos utilizar a opção de distância-distância, onde na face superior vamos ter uma distância de 4 mm e na face inferior vamos ter uma distância de 2 mm para o chanfro. Aceitamos o comando e temos então o chanfro criado, que pode ser aplicado em arestas lineares, circulares ou com alguma complexidade, se for uma forma geométrica mais complexa. Finalmente, só falta aplicar os boleados nestas 2 faces, para aplicar exatamente nestas regiões, com o valor de 2 mm e temos a nossa roda volante criada e pronta para ser fabricada. Vou só gravar o ficheiro. E quero-vos mostrar também outros exemplos que podem também ser abordados com este tipo de operação. Normalmente, por exemplo, quando estamos a falar de flanges metálicas em construção mecânica, estamos habituados a fazer várias extrusões, a fazer a extrusão da base e depois a extrusão do corpo central e finalmente uma furação, mas neste caso em particular podemos ver exatamente aqui a secção de uma flange e se for feita a extrusão
circular, peço desculpa, se for feita a revolução utilizando esta linha 10 que aqui está, como a secção se encontra afastada da mesma, automaticamente é criada a furação central e num único passo temos a flange metálica completamente criada, onde podemos ver que temos aqui o tal diâmetro interno de 38, diâmetro externo de 70 e o diâmetro mais exterior de 140. A partir daqui só falta aplicar uma furação, um furo ISO com uma dimensão de 12 mm de diâmetro, e a posição vai ser feita nesta fase que aqui está, sendo necessário somente então criar a posição do furo, dos furos. Juntia de construção e criar então aqui os 4 pontos, que também poderia ser criado com um padrão de revolução, mas neste caso vamos simplificar e manter tudo numa única operação de furação. A de curiosidade, e só para mostrar realmente aquela opção do vértice, caso tivéssemos aqui uma extrusão criada, e vou mostrar aqui o sólido, quando estamos a fazer a revolução, podíamos dizer, por exemplo, que queríamos a extrusão de revolução até um vértice e selecionar aqui este vértice para terminar ali a revolução da flange. Não é este o caso, então vou voltar a suprimir a operação e temos então aqui a nossa flange completamente criada. Continuando, vamos mostrar agora então também algumas opções disponíveis para o comando de sweep. Neste caso, temos aqui um caminho que representa um clipe de papel, um objeto com o qual todos vocês já interagiram de certeza absoluta, interagem no dia a dia. E temos aqui duas possibilidades. A possibilidade, tal como foi mostrado nos exercícios anteriores, é nós criarmos um perfil, uma secção, digamos assim, que vai percorrer o caminho, que pode ter qualquer formato, desde que seja um contorno fechado. E lá está, podemos então fazer as tais situações de fazer rodar o perfil ao longo do caminho, criando, por exemplo, algo deste género. Okay? Um clipe de papel que dificilmente verão aí. Ou então, caso o sweep seja feito com um perfil circular, não é necessário desenhar o mesmo. Ou seja, a partir da versão 2016, uma das novidades que foi introduzida, é que nós podemos criar somente o caminho do objeto que vai ser criado com este comando e utilizar a opção de Circular Profile. Ou seja, a opção de escolher o perfil automaticamente desaparece e assim que selecionamos o caminho, podemos ver a pré-visualização do objeto com secção circular, neste caso do papel, cujo diâmetro é controlado dentro do próprio comando e onde podemos ver então o clipe de papel a ser criado com secção circular. Tal como na extrusão simples, é possível criar operações com a espessura, Scene Feature, e neste caso, como temos o perfil circular, podemos ver que vamos criar um perfil com diâmetro externo de 1 mm e parede de 0,2 mm. E então aqui temos um clipe de papel basicamente criado com um tubo. Ainda dentro do sweep, quero mostrar só mais uma pequena opção, que também faz parte das novidades, que tem a ver exatamente com a criação desta guarda de ferro, onde cá dentro, aqui nesta secção intermédia, vamos criar um perfil com um design mais interessante. Até a versão 2015, sempre que aplicávamos um Sweat Boss Base, em que o perfil se encontrava exatamente a meio do caminho, a única opção que tínhamos seria fazer o varrimento, digamos, num sentido ou no sentido contrário. A partir de agora, o sketch de perfil pode-se encontrar exatamente a meio do caminho a seguir e podemos escolher a opção de que ele seja bidirecional. Podemos ver então que o perfil é completado, vai seguir o caminho nos dois sentidos e podemos ainda, por exemplo, dizer que queremos rodar mais uma vez o perfil, Specify Twist Value, e rodar, por exemplo, meia volta num sentido, meia volta no outro sentido, e como não queremos que haja uma inversão do sentido de rotação aqui no meio, basta inverter num dos sentidos e automaticamente temos uma transição muito suave entre as duas metades
da forma que está aqui. A título de curiosidade também, temos aqui a opção Merge Tangent Faces, e o que esta opção faz, basicamente, é eliminar as arestas entre as faces tangentes. Se nós aceitarmos esta operação desta forma, podemos ver que temos aqui uma série de faces de arestas que separam várias faces tangentes. Se ativarmos esta opção, o que o software faz é cria uma única superfície, dando um aspecto mais orgânico à forma geométrica que está a ser criada aqui. Podemos gravar e fechar. E temos então a guarda de ferro completamente criada. A nível de exemplos que vos tinha para mostrar hoje, eram exatamente estes 4 que mostrei. Okay? Vão-vos ser disponibilizados alguns exercícios de treino nesta página da schedule do curso online de Introdução ao SolidWorks, nomeadamente vamos disponibilizar a flange, para voltarem a treinar a questão do Revolve Boss Base. Temos aqui um exemplo de um sweep retangular, em que, ao contrário do que acontece no clipe de papel, o caminho não tem qualquer tangência ou arco tangente, ou seja, o caminho é basicamente composto por 3 segmentos retilíneos, perpendiculares entre si, ou com um ângulo, dando origem a este tipo de formato. E título de curiosidade, já agora, também, como é que, um exemplo de uma corda, como é que poderão criar a corda, e deixo-vos aqui a dica que, se olharem atentamente para a secção, isto são basicamente 3 círculos superpostos entre si, com mais alguns toques. Tal como mencionei, os exercícios vão estar disponíveis em schedule.com, curso online, Introdução ao SolidWorks. Como podem ver, já estão aqui disponibilizadas as sessões anteriores, são 1, 2, 3 e 4, com os respectivos vídeos, links para os PDFs dos exercícios. Estes vídeos encontram-se também disponíveis na página do YouTube da Schedule, assim como muitos outros vídeos acerca do SolidWorks, das novidades e não só. E quero-vos também lembrar para seguirem a Schedule não só no LinkedIn, como também na nossa página do Facebook, onde estas sessões e muitas outras são divulgadas e onde poderão também aceder a muitas novidades e notícias sobre clientes nas mais diversas áreas. E, logicamente, também a página da Schedule, onde estão disponibilizados os links diretos para o curso de Introdução Online, assim como muitas outras informações. Quero desde já deixar-vos o convite para a próxima sessão, que vai ser realizada no dia 23 de junho, com o tema de operações de casca, nervuras e equações. E, desde já, despeço-me. Até à próxima sessão. Bom trabalho.